Olá, querido arcano, olá, querida arcana, sejam muito bem-vindos à segunda aula da oficina do tarô profissional. Esse mini curso 100% online gratuito, onde eu busco ensinar para você o tarô como ele é, uma linguagem simbólica, uma biblioteca de símbolos que, quando em contato com o ser humano, tem o poder de revelar tudo aquilo que há dentro de nós, tanto os aspectos, vamos dizer assim, negativos, né? Nossos medos, nossos traumas, nossos bloqueios, trazer isso à tona, à luz da consciência, para poder trabalhar isso, quanto os nossos potenciais, tudo aquilo que reside no mais profundo de nós e que muitas vezes a gente não deixa colocar para fora por crenças limitantes, por medo de julgamento, por nós estarmos nos julgando ou por outras pessoas estarem nos julgando. Então, ver o tarô de uma forma diferente, ver o tarô como uma linguagem que ajuda eu me conectar, me comunicar melhor comigo mesmo e com o mundo, com o universo, com a linguagem da vida, entender a pedagogia da vida. Esse é o objetivo aqui. Esse é um mini curso que funciona tanto para você que está começando o tarô do zero, já vai começar com chave de ouro, né? Porque você vai começar o tarô com uma visão simbólica do tarô e não tentando simplesmente adivinhar datas, adivinhar acontecimentos. Você vai utilizar o tarô como uma linguagem simbólica profunda, como ferramenta de autoconhecimento e também para trabalhar com isso. E serve para você também que já é intermediário, já é avançado, quer trabalhar com o tarô, para você expandir os seus conhecimentos. Assim como eu falei na aula passada, eu vou dizer aqui para você. Você vai encontrar aqui, nessa semana de aulas, a minha visão sobre o tarô, que é construída ao longo dos últimos 7 anos de estudos e pesquisas nessa área. Eu não sou o melhor tarólogo do mundo, eu não sou o melhor professor de tarô do mundo, eu só tenho a minha visão particular, que é construída a partir de todo o material que eu já estudei, de todos os autores, de todas as escolas que eu já pesquisei, de toda a história que eu já estudei sobre o tarô, mas que não se prende a nenhum autor, que não se prende à visão de ninguém. É uma visão construída a partir de um estudo e é um trabalho autoral, é um trabalho autêntico e é um trabalho inovador que eu trago aqui para você. Então saiba que a minha visão que você vai encontrar aqui. Então eu sempre falo para você ser um cético de mente aberta. Não acredite em mim, não acredite em tudo que eu digo. Eu não estou aqui para te convencer de absolutamente nada. Eu peço que você seja um cético de mente aberta. Você não leve tudo que eu falo como verdade absoluta, mas tenha a mente aberta para aprender coisas novas. Tá? Tudo que eu ensino aqui parte do pressuposto, não de que você é uma xícara vazia e que eu estou vindo e estou te preenchendo de um conhecimento que você não tem. Pelo contrário, aqui eu parto do pressuposto que você, enquanto um ser divino, carregando uma essência divina dentro de você, você tem um portal de acesso ao conhecimento do todo, à mente do todo. Então, todo o conhecimento do universo já está dentro de você. O que a gente faz aqui nesse curso é um processo de maiêutica, é um processo de revelar, de partejar um conhecimento que já existe dentro de você e desabrochar essa flor da sabedoria que sempre esteve dentro de ti. Esse é o objetivo. Então saiba que eu respeito todas as visões de todos os outros autores, de todas as pessoas que trabalham com tarô, e aqui eu não estou para atacar ninguém, para criticar ninguém, pelo contrário. Estou aqui para desenvolver um trabalho autoral. Então você pouco vai me ver citando outros autores, e quando você me ver citando, vai ser para mostrar o nível de relevância que eles tiveram, e não para fazer uma crítica ou atacar ninguém. Esse curso, como eu digo, é um curso preparatório para o curso profissionalizante. Esse curso profissionalizante é o curso completo de tarô terapêutico profissional, que funciona tanto para pessoas que querem usar o tarô para autoconhecimento, quanto as pessoas que querem trabalhar com o tarô. Funciona para os dois tipos de pessoas. E é um curso que vai ficar disponível a partir da quinta-feira, dia 27 de abril. E aí o carrinho vai estar aberto, você vai ter a oportunidade de entrar numa turma regular desse curso, na segunda turma regular desse curso, para poder estudar junto comigo e dentro desse curso estudar a história do tarô profundamente, o significado dos arcanos profundamente, os métodos de tiragem,
como utilizar o tarô de maneira terapêutica, como utilizar o tarô para o autoconhecimento, como trabalhar com o tarô, quanto cobrar, como divulgar seu trabalho. É um curso realmente muito completo que vai estar disponível a partir da quinta-feira, dia 27. Eu estou gravando esse vídeo na quarta, então vai estar disponível a partir de amanhã. As vagas são limitadas, então se você não quer perder, assista a aula de amanhã assim que a gente mandar o link, tá bom? Outra coisa, as dúvidas, como eu disse, elas vão ser respondidas sempre lá no meu Instagram, na caixinha de perguntas. Ontem eu já abri uma caixinha de perguntas para responder dúvidas da aula 1 e hoje eu vou abrir uma caixinha de perguntas para responder as dúvidas da aula 2. Então, se você não me segue ainda no Instagram, é só seguir lá, @oficinatarot com T no final. E aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que a plataforma divulgue os vídeos para você, porque a gente tem bastante inscrito, mas a plataforma não divulga os vídeos, tá? Um breve resumo da aula passada. Primeiro, a gente começou se posicionando sobre qual que é a nossa visão sobre o tarô e o porquê você está aqui. Então, eu te trouxe dois tipos de pessoas. A pessoa que está aqui porque quer aprender tarô para autoconhecimento e a pessoa que está aqui porque quer aprender tarô para trabalhar com o tarô. Tá? Funciona para as duas pessoas. Depois falei o porquê você realmente está aqui. Te mostrei as principais dúvidas que as pessoas têm sobre tarô, as principais dificuldades que as pessoas têm sobre tarô e que através do meu método, que é o tarô terapêutico profissional, tudo isso é quebrado, tudo isso vai por água abaixo, porque a gente não decora arcanos aqui, a gente entende a linguagem do tarô. Como eu disse na aula passada, o tarô é uma linguagem simbólica, para que você se comunique com a mente do todo, com a mente de Deus, com o seu inconsciente, com o inconsciente coletivo, ou seja, aprenda a decifrar os seus sonhos, aprenda a decifrar a origem dos seus problemas, aprenda a decifrar os seus traumas do inconsciente, os seus medos, os seus maiores potenciais, aprenda a limpar crenças limitantes, tudo isso com o tarô, tá? Contei um pouco da minha história com o tarô, falei sobre como ele funciona, contei uma breve história do tarô, falei sobre o conceito de imagens arquetípicas, né? Vamos recordar aí, imagens arquetípicas são imagens que representam padrões de comportamento da vida humana. Então, quando eu olho para o tarô, existem situações arquetípicas ali, situações que são muito próximas das situações que eu já vivi e que podem ter me causado um trauma, um medo, um bloqueio. Quando eu olho para aquela carta do tarô, me vem um processo de catarse, um processo de purificação. Eu consigo, olhando para a carta, né, me relacionando com a carta visualmente, eu consigo ter esse processo catártico de me purificar, de trazer as sombras à luz da consciência. Falei sobre o conceito de sincronicidade, ou seja, o tarô funciona por sincronicidade, coincidências significativas, né? Falei sobre a ideia de previsão do futuro com o tarô, quanto tempo a gente demora para aprender, qual que é a estrutura do tarô, né? Que é formado por 56 arcanos menores e 22 arcanos maiores, totalizando 78 cartas. Falei sobre a diferença entre a escola francesa e a escola inglesa, que causa uma bagunça enorme na cabeça das pessoas, uma confusão de interpretações, né? Cada livro que a gente abre de tarô fala sobre a mesma carta, uma interpretação completamente diferente. E falei sobre qual tarô comprar. Inclusive eu recebi algumas dúvidas lá no Instagram de: professor, lá na próxima aula fala qual tarô comprar. Poxa, eu falei na aula passada. Será que você assistiu a aula até o final? Assistam as aulas até o final, é muito importante. Eu tiro todas as dúvidas nas aulas, tá? Hoje, o que a gente vai conversar? A gente vai falar um pouco mais sobre o funcionamento do tarô, né? Eu vou te mostrar várias possibilidades de uso para o tarô e eu vou analisar todos os arcanos maiores do tarô, todos os 22 arcanos que representam a jornada da alma humana no planeta Terra. Então a gente vai percorrer essa jornada juntos, a gente vai viver essa jornada juntos, arcano por arcano, desde o louco, passando por cada estação, por cada nível de consciência e absorvendo o que aquele arquétipo, o que aquele nível de consciência está querendo passar para a gente, tá? Bom, vamos lá então. A abordagem que eu trago do tarô é uma abordagem diferenciada, é uma abordagem que considera o tarô como sistêmico, como terapêutico. O que é sistêmico? Ele é sistêmico porque ele considera todos os aspectos da vida humana: físico, mental, emocional, psíquico, social, artístico
relacional, material, financeiro. É um tarô sistêmico. Ele leva em consideração todas as áreas da sua vida, tá? E ele leva em consideração também o todo. É um tarô holístico. Leva em consideração que nós somos fragmentos de uma consciência única, fragmentos de uma unidade. Então, assim como nós somos fragmentos do universo, do todo, da consciência divina, as cartas do tarô são fragmentos, são fractais do tarô enquanto ser. O tarô, ele tem uma consciência, assim como o todo tem uma consciência, né? O tarô, ele é um reflexo imagético do universo, tá? E como que ele funciona? Vamos continuar entendendo o funcionamento do tarô. Existe uma lei na física que se chama lei da vibração. E essa lei, ela existe na física e ela é uma lei hermética também, que diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra em algum nível. Então você olha para essa régua, por exemplo, e você acha que essa régua está parada, que ela está estática, porque afinal ela é um produto material. Contudo, ela é formada de moléculas, átomos e elétrons que estão se movimentando. As micropartículas e até as subpartículas, as partículas quânticas dessa régua estão vibrando. E justamente a vibração delas que faz com que os seus 5 sentidos interpretem isso como régua. Então, para pensar, os seus 5 sentidos, né? O seu olfato, cheirinho, o seu paladar, boca, a sua audição, ouvido, a sua visão, olhos e o seu tato, eles são justamente 5 antenas de captação de informações em padrão de onda. Então tudo, na verdade, que a gente acha que é real, que a gente vê como real, na verdade são simplesmente essas 5 anteninhas captando informações, né, de onda, eletromagnéticas, escalares. A gente está captando energia e informação, e cada um dos nossos sentidos vai decodificar essa informação de uma maneira diferente. A mesma informação, o mesmo padrão de onda, os nossos olhos vão enxergar imagem, o nosso ouvido vai transformar em som, a nossa boca vai transformar em sabor, né? As nossas mãos vão transformar em tato e por aí vai. Então, os nossos 5 sentidos, eles são simplesmente antenas que captam a informação do universo que está vibrando. Mas, na verdade, tudo é vibração. A gente poderia ser um ser, por exemplo, com 10 sentidos. O bacana é, imagina que você nasceu sem enxergar, você nunca enxergou. Então você não sabe o que é enxergar, você não imagina o que é ter visão. Então isso não vai fazer falta para você. Você vai viver uma vida normal sem enxergar, porque afinal você nunca soube o que é enxergar. Imagina se do nada você começa a enxergar, você começa a ter visão. Você ganha um novo sentido na vida, novas experiências. Você começa a enxergar cores, luz, sombra. Então você ganha uma nova dimensão de vida, certo? Uma dimensão da qual antes você não participava. Então imagina, se a gente tivesse, ao invés de 5 sentidos, a gente tivesse 7, 8 sentidos, a gente ia ter níveis de experiências superiores, porque a gente ia decodificar essa energia, esse padrão de onda, de maneiras diferentes. Então a dimensão ia se ampliar, certo? Existe uma dimensão da vida que é a dimensão simbólica, que 90% das pessoas não percebe. Não conseguem perceber as sincronicidades da vida, não conseguem perceber as simbologias da vida, mas elas estão aí o tempo inteiro. Quando você aprende o tarô, você ganha um novo sentido. Você expande a sua percepção, porque é como se você nunca tivesse enxergado e começasse a enxergar. Você começa a enxergar as simbologias da vida. E aí você ganha um novo sentido para a tua vida. O fato é que tudo está vibrando, tudo está em movimento, até as coisas que aparentam estar paradas. E o teu corpo, ele possui uma frequência vibratória. A tua mente, as tuas emoções possuem um padrão de frequência vibratória. E os arcanos do tarô, aquelas imagens, também possuem um padrão, uma assinatura, um código vibratório. É como se nós estivéssemos vivendo um jogo, uma simulação, onde tudo o que existe físico, que você pode ver,
existe por trás um código com a informação daquilo que você está vendo, certo? Então existe um código vibratório no tarô e existe um código vibratório nas situações que você viveu na vida, nos seus medos, nos seus traumas, nos seus potenciais. Quando você tira um arcano de tarô, o código, a vibração da carta, ela entra em ressonância com a vibração daquilo que você viveu, daquilo que você precisa enxergar naquele momento. Tudo aquilo que está no seu inconsciente vai entrar em ressonância vibratória com aquela carta e aquela carta vai aparecer para você. Por quê? Para que você possa trabalhar aquela questão específica, ok? Todos nós temos um campo eletromagnético em volta de nós. Todos nós somos feitos de energia vibratória. Então nós temos um campo de energia vibratória em volta de nós. E o tarô tem um campo de energia vibratória em volta dele. Toda vez que a gente vai tirar tarô, a gente entra em ressonância com o campo do tarô e as informações, por sincronicidade, se conectam como elos de uma corrente. Então você precisa trabalhar um ponto. Você teve um trauma porque o seu tio abusou de você na infância e isso influencia você profundamente e não deixa com que você tenha relacionamentos saudáveis e positivos por conta disso. Vai vir um arcano do tarô e vai se conectar com isso por ressonância vibratória, por sincronicidade, e aí você vai trabalhar exatamente aquilo que você precisaria trabalhar neste momento. Tá? Então, falei um pouquinho mais só para você entender um pouco mais do processo de funcionamento do tarô. Agora vamos falar um pouco sobre as possíveis utilizações do tarô, as possibilidades dessa ferramenta. Né? Primeiro, você pode usar o tarô como ferramenta oracular para receber inspirações divinas, para se conectar com o divino. Não importa qual a sua religião, se você tem ou não religião, se você acredita em Deus ou se você acredita no todo, que tudo é uma grande energia, não importa a sua crença, o tarô pode te ajudar a receber inspirações, ou das divindades que você acredita, ou do Deus que você acredita, porque ele vai se conectar com a essência divina que existe dentro de você. Então você vai receber inspirações, insights, intuições. Tarô pode ser utilizado também como ferramenta de adivinhação. Tarô pode ser utilizado como ferramenta terapêutica de orientação, que é o que a gente busca aqui. O tarô pode ser utilizado como ferramenta de magia para realizar rituais, né? Para manipular as frequências vibratórias que nos rondam. A gente pode conversar sobre isso em futuros cursos, né? Sobre os possíveis rituais que a gente pode fazer com o tarô. Tarô pode ser utilizado como ferramenta artística, pode ser utilizado como ferramenta de autoconhecimento, pode ser utilizado como um guia para tomada de decisões, isso é fantástico, e pode ser utilizado como desenvolvimento filosófico. O tarô pode ser inclusive utilizado para ensino infantil, para ensinar as crianças as virtudes da vida. E a gente pode até fazer depois um material de tarô para crianças, como educar filhos utilizando o tarô. Acho que isso pode ser bem interessante. O que a gente vai conversar hoje é a jornada da nossa própria alma refletida no tarô. Então eu trouxe aqui uma estrofezinha da Emma Jung, que foi a esposa do Carl Gustav Jung, onde ela diz: quando nós apresentamos um mito ou contamos uma história de fadas, existe para a pessoa que participa, isto é, para quem se emociona com essa história, para quem ouve essa história, existe um efeito curativo, porque devido à sua participação, ela é enquadrada numa forma arquetípica de comportamento e desse modo pode chegar pessoalmente à ordem. Então vamos explicar isso aqui. Quando a gente vai fazer uma tiragem de tarô, eu estou pegando cada arcano do tarô, funciona como um personagem de uma história. E veja, quando você assiste um filme, não tem aquele personagem que você mais se identifica com você? Você fala, cara, eu me identifico muito com esse personagem. Por que você se identifica com aquele personagem? Porque você tem características que estão ressoando com as características daquele personagem. Vocês estão debaixo de um mesmo arquétipo. Vocês estão compartilhando informações ressonantes entre um e outro. A energia e a informação dos dois está ressoando arquetipicamente, né? E aí, você pode assistir vários filmes e se identificar com vários personagens. Isso vai te emocionar. Por quê? Um filme ele é feito justamente para te emocionar. O filme tem vários personagens, porque cada pessoa vai se identificar com um personagem diferente.
E a partir dessa identificação, você vai se emocionar, você vai se sentir parte da história, porque você vai se sentir representado, e aí você vai se enquadrar naquela forma arquetípica de comportamento, vai assistir aquele personagem vivendo aquele papel, e isso vai te promover um efeito curativo. Você vai trazer sombras à luz da consciência, e você vai trazer potenciais à luz da consciência. É isso que a Emma Jung está falando aí nesse textinho. E isso é muito bacana. Quando a gente tira qualquer arcano do tarô, é como se a gente estivesse participando de um filme. A gente olha para um personagem que vai sair e a gente vai criar uma identificação com aquele personagem. E a partir dessa identificação, a gente vai começar a revelar aspectos de nós mesmos e vai colocar isso para fora. E colocando isso para fora, a gente limpa a sombra e a gente traz potencialidade. Vamos viver essa jornada junto, então? Vamos participar dessa jornada dos 22 arcanos maiores? Vamos lá, vamos começar pelo arcano do louco, o arcano do bobo, tá? Essa série de 22 arcanos maiores, ela ilustra a jornada desse personagem aí, do louco, que é o arcano número 0, ou arcano 22. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Uma figura inocente e desprendida que se aventura no mundo desconhecido, encontrando-se com diferentes arquétipos ao longo do caminho. O que é isso? É você na jornada da vida. Você, teu espírito que vivia de forma imaterial, se materializa nessa experiência terrena, e aí você vem como uma criança. O que é uma criança? É um ser puro, inocente, louco. Por que louco? Porque não tem racionalidade. É 100% criatividade. Não tem racionalidade, não tem métrica de aprendizado. A criança, ela é literalmente uma tela em branco. E aí você vem para esse mundo, para esse planeta desconhecido, que você até então não conhecia. Você não conhece o idioma que as pessoas falam, você não sabe o que são os 5 sentidos, você não sabe o que é andar, você não sabe o que é falar, e tudo isso você vai aprendendo ao longo da vida. Você vem como um bobo, você vem como um inocente. E é essa figura do bobo que representa você no início da jornada. O arquétipo do puro, do inocente, da criança, né? E aí, esse é o início da jornada. Você tem no louco o número 0. No número 0 a gente considera como o ovo cósmico, ou seja, todas as possibilidades de ser estão aí. Você pode ser o que você quiser. Você é uma tela em branco, você é uma criança, você pode se tornar o que você quiser. Tá tudo muito fresco. É o início da jornada. Representa o potencial ilimitado e o espírito aventureiro. Na jornada da vida humana, ele vai simbolizar a inocência, a espontaneidade e a curiosidade que nos impulsionam a embarcar em novas experiências e aprender com elas. Na perspectiva da jornada do herói, esse louco vai ser o protagonista, ou seja, aquele que atravessa todas as etapas dos arcanos maiores do tarô, enfrentando desafios, superando obstáculos e evoluindo ao longo do caminho. Ele é o espelho do ser humano em busca de autoconhecimento, crescimento e transformação. Então o louco é você no início da jornada. É você que vai passar por cada arcano maior, por cada estação aí da jornada e vai aprender com cada estação, com aprendizados, com dificuldades, com problemas, com erros, com acertos. É a jornada da vida. Então esse louco, esse protagonista, ele representa um espelho de você. É você representado nas cartas. A posição do louco como arcano 0 vai permitir que ele seja tanto o início quanto o fim da jornada. Ele simboliza, por isso que algumas pessoas consideram o louco como 22 também. Ele simboliza o ciclo contínuo de crescimento e desenvolvimento pelo qual passamos ao longo da vida, sempre buscando novas experiências e aprendizados. Em resumo, o louco desempenha um papel central na jornada dos arcanos maiores do tarô, na jornada da vida humana na Terra. Ele é a representação da eterna busca pela sabedoria e pelo autoconhecimento, lembrando-nos de que a vida é uma aventura repleta de oportunidades para aprender, evoluir e se reinventar. Então, esse é o louco, esse início, essa tela em branco, essa criança que anseia por aprender. Por que louco? Se você pegar uma criança, a criança, se você falar para ela, não coloca o dedo na tomada porque você vai tomar choque. O que a criança vai fazer? Ela vai colocar o dedo na tomada. Por quê? Porque a criança ela aprende pela experiência. Ela tem um impulso dentro de si, um desejo de aprendizado. Por isso que a gente precisa cuidar das crianças, porque elas não têm
ainda uma racionalidade bem desenvolvida. Elas são irracionais. Então o louco do tarô, ele é irracional. Ele precisa aprender pela experiência. Ele tem o impulso, ele tem a vontade, ele tem o desejo, tá? E a hora que o louco vai aprender, a hora que o louco aparece numa tiragem, como que a gente vai interpretar esse louco? A gente vai interpretar literalmente como esse impulso. Então é uma carta que pode falar sobre impulsividade, é uma carta que pode falar sobre ingenuidade, sobre desejo de experiência, pode falar sobre inexperiência, né? Tudo que esteja relacionado com essa fase da criança, essa fase do inocente, essa fase do desejo, do impulso. O louco é muito bom quando você está estagnado e quer abrir um negócio, por exemplo, porque ele vai te dar esse impulso para que você faça isso, né? O louco, ele é muito bom quando você está sendo racionalista demais, quando você está preso na razão, quando você precisa desenvolver um pouco mais a sua intuição, se conectar um pouco mais com a sua irracionalidade. Então, se você der uma olhadinha aí na carta, né, eu coloquei aí para você, na esquerda, o tarô, a imagem do tarô de Marsella, tá? E na carta da direita, eu coloquei a imagem do tarô de Waite, Rider-Waite, que foram os dois tarôs que eu te indiquei na aula passada. São os dois tarôs mais famosos, tá? Vamos dar uma analisada na imagem. Você tem um jovem, tá? Eu vou analisar o de Waite, porque a gente tem pouco tempo aqui. Vou analisar sempre pelo de Waite, que é o tarô que eu mais uso, tá bom? Então a gente tem aqui um jovem à beira de um precipício. O que esse precipício representa? Representa os perigos da jornada, que ele ainda não tem consciência. Mas ele não está preocupado. Ele confia na vida, ele tem fé na vida, ele está olhando para cima, numa atitude de olhar para o divino, ele tem fé, é uma carta que representa fé. Tá vendo que tem um cachorrinho aqui do lado dele, meio que tentando chamar ele, avisar que tem um abismo? Esses são os instintos dele. Então é um personagem extremamente instintivo. Ele carrega também uma flor nas suas mãos, que vai representar essa esperança, e um sol que ilumina a jornada dele. Atrás aí dessa carta você tem várias montanhas, que significam tudo o que o louco ainda pode alcançar. Ou seja, ele tem uma jornada enorme pela frente, tem muita coisa para aprender ainda, tem muita coisa para buscar, tem muita jornada, tem muita coisa para fazer. Depois do louco, que é o 0, nós vamos ter a carta número 1, que é o mago. O mago, ele vai representar aquele adolescente, sabe? Que tem infinitas possibilidades nas mãos, pode ser o que quiser, pode fazer o que quiser. Já aprendeu, já teve o dom da comunicação. Lembra, a criança não consegue nem se comunicar, ela só se comunica consigo mesma. O mago, ele já consegue se comunicar consigo mesmo e com o mundo. O mago simboliza a iniciação no conhecimento, ou seja, ele está aprendendo, ele está vislumbrando todas as possibilidades da vida, e a busca pelo domínio das habilidades e recursos, ou seja, ele já percebeu que ele consegue dominar as coisas, que ele consegue desenvolver a habilidade. Então o mago vai falar muito sobre habilidade manual, o mago vai falar muito sobre aprendizado, ele vai falar sobre comunicação, sobre desenvolver comunicação e se comunicar bem com as outras pessoas. Na vida humana ele vai corresponder ao aprendizado das primeiras habilidades e às descobertas dos talentos. O mago está conectado com a mente do todo. Então veja que em cima da cabeça dele você tem o símbolozinho do infinito aí, que é um símbolozinho de Lemniscata. Isso significa que a mente dele está conectada com a mente do todo. Ele está aberto para se comunicar com a mente do todo e para revelar todos os maiores potenciais dele. E na mesa dele, ele tem todas as informações, ele tem todas as ferramentas para fazer o que ele quer. Ele só precisa fazer. Tem uma mão para cima e outra mão para baixo, representando que o que está no alto é como o que está embaixo e o que está embaixo é como o que está no alto. Ou seja, nós somos micro-universos dentro de macro-universo, representando aquela ideia que eu te falei de que você é um fragmento do todo, portanto você carrega uma essência divina, você carrega todo o potencial do todo dentro de si. E veja aqui no tarô de Waite, na carta da direita, que as ferramentas são em número de 4 e você tem exatamente os 4 naipes dos arcanos menores. Os ouros, né, representados pela moeda, a taça representando o naipe de copas, a espada representando o naipe de espadas e o bastão representando o naipe de paus. O que significa isso? Que nesse momento você tem em suas mãos todas as ferramentas para o seu sucesso. Você só precisa se organizar e agir, escolher uma delas e agir. Depois do louco, depois do mago, a gente vai ter o arcano da sacerdotisa.
A sacerdotisa é o arcano número 2 e representa a sabedoria intuitiva e o acesso ao conhecimento oculto, ou seja, ao sagrado feminino. Enquanto o mago é o primeiro masculino, para fora, aquela energia de homem adolescente, sabe, que pode fazer tudo, é invencível, tudo consegue, é para frente. A sacerdotisa é o primeiro feminino, então é o primeiro contato com a energia do útero, né? Com essa energia de nutrição, de olhar para dentro de si, de reconhecer o poder que está dentro de si, certo? Na vida vai se manifestar como uma busca pela espiritualidade e comunicação pelo mundo interior. Então, o mago, ele é para fora, a sacerdotisa é para dentro, representando esse primeiro casal do tarô, o primeiro masculino e o primeiro feminino. Se a gente for pensar que o louco representa a gente enquanto criança, o mago vai representar o menino adolescente, não vou nem colocar o menino, mas a energia masculina adolescente, e a sacerdotisa vai representar a energia feminina adolescente. A sacerdotisa, ela também está relacionada com o processo de gestação, porque tudo que está, ela é guardiã do segredo. Veja, você dá uma olhadinha aí na carta, ela vai estar bem na frente de duas colunas. Essas colunas representam Boaz e Jaquim, que eram as colunas da entrada do Templo de Salomão. Então, mostra que a sacerdotisa, ela é a guardiã do templo, ela guarda os segredos da humanidade, ela guarda os mistérios da vida, e que os mistérios da vida, eles estão dentro de cada um de nós. Se a gente mergulhar para dentro, a gente descobre esses mistérios da vida, a gente acessa. A sacerdotisa também está com o pé na lua. Por que ela está com o pé na lua? A lua vai representar as emoções, ela flutua no terreno das emoções. O conhecimento emocional, enquanto o mago está muito mais relacionado com a energia vital, o naipe de paus, a sacerdotisa está relacionada com o naipe de copas, está relacionada com o mundo interior, com as emoções, com os sentimentos, certo? Depois da sacerdotisa a gente tem a imperatriz. A imperatriz já vai representar a mulher madura, vai representar a mãe, aquela que nutre a beleza, a fertilidade, a abundância, a capacidade de nutrir a vida. Essa é uma carta que, quando sai numa tiragem, é muito, muito boa quando você está abrindo um negócio, quando você está começando um relacionamento. É uma carta que fala sobre fertilidade, sobre abundância, sobre nutrição. Na jornada da vida humana, ela vai representar o aprendizado sobre os relacionamentos, a construção de vínculos afetivos. Ela vai representar, literalmente, a capacidade de nutrir os seus objetivos, de nutrir as outras pessoas, de nutrir os seus negócios. É uma carta que fala de fertilidade. Então, toda vez que o louco sair numa tiragem, ele vai falar sobre irracionalidade, ele vai falar sobre impulsividade, ele vai falar sobre fé, vai falar sobre alegria. Quando o mago sai, ele vai falar sobre as infinitas possibilidades que você tem nas suas mãos, né? Sobre um início que tá aí na sua frente. A sua vida está sendo permeada por um início. O que está começando na tua vida? O que está iniciando? Isso que está iniciando tem infinitas possibilidades de dar certo. Depois a sacerdotisa, quando aparece numa tiragem, ela vai representar que é um momento de você se voltar para dentro, de você acessar o seu feminino interior, de você, que os segredos estão fora de você, que os segredos estão dentro de você. Você só precisa mergulhar em si mesmo, regular suas emoções para descobrir os segredos daquilo que você está perguntando para o tarô. A imperatriz vai falar sobre fertilidade. Toda vez que ela aparecer numa tiragem, vai falar que é um momento muito fértil, vai falar sobre abundância, vai falar sobre a sua relação com a sua mãe também, porque é uma energia materna. E assim como a gente tem a imperatriz, que é a carta 3, depois a gente vai ter o imperador, que é a carta 4. O imperador já é a energia do pai, é o masculino maduro, a maturação do masculino. Então vai falar sobre autoridade, sobre ordem, sobre poder. É um arquétipo que fala sobre estabelecer regras e limites, buscar estabilidade, buscar segurança. Então, sempre que aparecer uma tiragem, vai simbolizar isso. Pessoal, aqui eu estou percorrendo essa jornada de uma forma rápida, porque a gente tem 1 hora de aula, tá? Mas lá no curso completo você vai ter arcano por arcano, explicando símbolo a símbolo do arcano, o que cada símbolo significa, como você pode interpretar o arcano nas diferentes áreas da vida. Tudo isso vai ter lá no curso, ok? Mas, bom, aqui para você aprender, para você conhecer os arcanos. Seguindo, o Hierofante, que é a carta 5, é o Papa ou o Hierofante, ele vai representar
já a busca por algo além. Então você imagina, vamos voltar à jornada. A gente era criança ali no louco, aí a gente se conectou com o nosso masculino primordial e o nosso feminino primordial, ou seja, as infinitas possibilidades e depois a escolha de uma possibilidade para dar foco, tá? Isso aí a gente aprende na Kabbalah. Tá? Na Kabbalah, como que vai funcionar? Você vai ter o masculino sempre como as infinitas possibilidades, porque é literalmente os milhões de espermatozoides, e o feminino como a restrição, porque é o útero que só vai poder entrar um espermatozoide para que aquele seja nutrido. Tá? Então a gente, assim como a árvore da vida da Kabbalah realiza o seu movimento de criação, o tarô vai seguir a mesma coisa. Então o 0 é o potencial ilimitado, é o louco, aí o 1 são as infinitas possibilidades, o 2 é a restrição, precisa voltar para dentro e nutrir uma possibilidade. Depois o 3, depois que gestou, vai para fora, leva para o mundo e nutre. Depois o 4, a gente já criou no mundo, a gente já foi criativo, agora a gente precisa colocar ordem, a gente precisa construir estabilidade e segurança. O 5, que é o Papa, chega dessa estabilidade e segurança. As coisas materiais já não me funcionam mais, as coisas materiais já não me servem mais. Eu preciso dar um passo além, eu preciso dar um salto. Então, o Papa ele vai representar a busca por algo além, a busca por uma orientação espiritual, né? Na vida humana vai refletir a procura por um sentido maior na vida, a necessidade de seguir valores, de seguir princípios, desenvolver disciplina, buscar alguma tradição, buscar algum conhecimento místico, buscar algo que esteja além da materialidade, né? Então, ele transcende a matéria do 4, tá? No 6, que são os amantes, é o momento de se apaixonar. É o momento que você se apaixona e aí você pode se apaixonar por uma outra pessoa, você pode se apaixonar por um ideal, você pode se apaixonar por um negócio, você pode se apaixonar por um hobby, mas é o momento que você se apaixona, é o momento que você vislumbra algo que preenche o seu coração de luz e aí você tem que tomar uma escolha, você tem que tomar uma decisão, você tem que escolher para qual lado você vai. Veja como o personagem da carta, ele tá, no caso do de Marcelle aí, que simboliza melhor o que eu tô falando, ele tá entre duas possibilidades. Eu fico aqui onde eu tenho segurança, na minha zona de conforto, ou eu parto para seguir o meu coração, ou eu sigo aquilo que eu amo, ou eu sigo aquilo que eu acredito, ou eu sigo aquilo que nutre o meu coração. Fala sobre os dilemas, sobre as escolhas, o momento que você tem que escolher ou seguir o que você ama ou continuar na zona de conforto, tá? Depois que você escolheu, chega o momento do carro, é o triunfo, é o herói, é aquele que supera os obstáculos, é aquele que enfrenta os desafios, que tem coragem, que tem autodomínio, que é o senhor da própria vida. Porque afinal, quando você decide seguir aquilo que você ama, fazer aquilo que você ama, você se torna o senhor da sua própria vida. Você que manda, você que decide, você corre atrás, você vai e faz acontecer. É isso que representa o carro. Depois do carro, a gente vai ter a justiça. Então, veja, você viveu uma jornada linda até aqui, né? Na carta 0, você era só um mar de possibilidades, uma tela em branco. Aí, na carta 1, que é o mago, você tomou consciência de todas as possibilidades. Na carta 2, que é a sacerdotisa, você restringiu uma única possibilidade e deu força a ela. Mergulhou na profundidade dela, né? Mergulhou na profundidade de si mesmo e encontrou o mistério que reside dentro de você. Se conectou com essa energia divina que existe em você. Lá na Imperatriz, você trouxe toda essa criatividade que você surfou dentro de você, na sacerdotisa. Na Imperatriz você coloca toda essa criatividade para fora, para o mundo. Você realiza o parto, você realiza a maiêutica, você faz as coisas acontecerem. No Imperador, você pega toda essa sua criatividade, tudo aquilo que você realizou e começa a organizar. No 4, 4 é a ordem, os 4 pés de uma cadeira, estabilidade, né? Você estabelece regras, limites, se organiza. Prosperou financeiramente, prosperou de forma material. Aí você fez tudo isso e percebe que a prosperidade material não é a única coisa que existe. A ordem e a estabilidade não são suficientes. E aí você busca quebrar essa estabilidade lá no Papa, no Hierofante, no 5. Você quer buscar um propósito de vida, você quer buscar um mestre, você quer buscar, literalmente, um sentido maior, né? Valores e princípios para a sua vida. Aí, quando você vai buscar isso, você se apaixona. Você encontra o amor, que é os amantes, o número 6. E aí você entra em dúvida. Será que eu sigo aquilo que eu amo ou será que eu fico na minha zona de conforto?
Se você fica na zona de conforto, aí tá travado aí, precisa resolver. Se você ultrapassa a zona de conforto, você vai para o carro, vai para o set. Você se torna senhor do seu próprio destino, senhor da sua própria vida. Você triunfa, você vence, você vai lá e faz. Se você fez tudo isso, já viveu uma jornada maravilhosa até aqui. E aí, independente de o que você fez ou o que você não fez, chega a justiça. Ou seja, o karma. Você vai colher aquilo que você plantou. Até se você não plantou nada, você vai colher. A justiça fala sobre aprender a lidar com a vida, aceitar as condições que a vida nos coloca e agir apesar dessas condições. Utilizar essas condições que a vida nos dá para nos impulsionar para o nosso crescimento. A justiça é um arcano que fala sobre a estabilidade, só que é uma estabilidade universal, ou seja, tudo no universo está no seu lugar certo. Não tem nenhum grão de areia no lugar errado no universo. Tudo acontece como tem que acontecer. Então, não reclame da sua vida, transforme-a, faça acontecer. Você não está assistindo essa aula à toa. Depois do 8 da justiça, a gente tem o 9, que é o eremita. O eremita é a representação da introspecção. Agora eu já vivi toda essa jornada, eu vou reavaliar, eu vou buscar sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é conhecimento mais prática. Sabedoria é colocar o seu conhecimento em prática, é fazer as coisas. Sabedoria é você aprender com os seus erros, né? É a busca por entender a si mesmo e encontrar o seu próprio caminho. Depois chega o 10, que é a roda da fortuna, o final dessa jornada física, né? A roda da fortuna simboliza o ciclo da vida, as mudanças, a aceitação do destino. Na jornada da nossa vida vai representar a compreensão de tudo aquilo que é passageiro, de tudo aquilo que a gente tem que aprender a lidar. A roda da fortuna vai nos ensinar a lidar com a permanente impermanência da vida. E vai mostrar que só existe uma coisa, o aqui e agora. Vai mostrar que só existe o nosso centro. Veja, a roda, ela oscila muito nas beiradas. Mas se você for para o centro dela, não tem oscilação nenhuma. Ela está parada. Então, quando nós buscamos o nosso centro, quando nós não nos permitimos mais sair do nosso centro, nos desequilibrar, a gente para de sofrer as oscilações das impermanências da vida. Porque a vida vai continuar sendo impermanente. A vida vai continuar mudando o tempo inteiro. E a gente se adapta ou a vida passa em cima da gente. Não tem outra opção. E a roda da fortuna vem nos tomar consciência disso. De que a fortuna está no aqui e agora. A fortuna está em o que eu posso fazer com aquilo que me acontece. Depois da roda da fortuna chega a carta 11. A carta 11 é a força. A força, ela vai recomeçar. Lembra, a gente começou a jornada lá do 1. A força é o 11. Então ela vai recomeçar essa jornada da vida num nível superior. Eu coloquei aqui atrás a imagem da espiral, só que é uma espiral áurea, é uma espiral de Fibonacci. O que acontece? Na vida, a jornada da nossa vida, a gente tende a achar, às vezes, que a gente está vivendo problemas que a gente já viveu. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você vive uma coisa e você fala, cara, eu estou passando por isso de novo. Sério? Puta, que merda, né? Mais uma vez, eu estou vivendo isso. Será que eu não estou evoluindo? Não quer dizer que você não está evoluindo. Quer dizer que você está passando pelo mesmo estágio, 1 grau acima. Porque a nossa evolução, ela não é em linha reta, não é ascendente assim. Ela é espiralada, a nossa jornada da vida. Então a gente vai, cresce, e a gente tem que passar várias vezes pelo mesmo lugar, várias vezes pelo mesmo problema, para a gente extrair o aprendizado e cada vez crescer, evoluir. Cada vez a gente expande mais e ela é espiralada. Então a gente começou lá no mago, lá no 1, onde a gente tomou consciência de tudo que a gente podia fazer, de todas as ferramentas que a gente podia utilizar. Tomou consciência da nossa mente, do poder da nossa mente e de que a nossa mente está conectada com a mente do todo. Isso lá no mago. Ou seja, o mago domina tudo da cintura para cima. A força, ela representa o mago 1 degrau acima. Ela domina tudo da cintura para baixo. Ou seja, o mago é o senhor da mente. A força, ela é a senhora do instinto. Ela consegue dominar até mesmo os instintos animais que a gente tem. Então ela vai representar a coragem, o desafio interior de superar os nossos medos, os nossos limites, né? Porque o mago acredita em tudo com a mente, mas você pode até acreditar as coisas com a mente. Vai lá, faz e dá errado. Deu errado por quê? Porque você está se sabotando instintivamente.
Então a força vai trabalhar os instintos. Ela é o mago um patamar acima. E todas as cartas, as próximas cartas, vão ser as cartas anteriores um patamar acima. Então, por exemplo, a próxima carta que é o pendurado. A carta 2 não era a sacerdotisa? Que é o mundo interior, é olhar para dentro. O enforcado é como se ele estivesse sendo parido da sacerdotisa. Se você colocar a sacerdotisa em cima do pendurado, é como se ele estivesse sendo parido. Então, enquanto a sacerdotisa vai representar você olhar para dentro, sair do mundo externo e trabalhar aqui dentro, o pendurado ele vai representar você olhar esse próprio mundo externo sob uma nova perspectiva. Ou seja, renascer o teu olhar, renascer a tua visão sobre o mundo. Ele vai representar o sacrifício. Sacrifício é o sacro ofício, o trabalho sagrado. É a renúncia de algumas coisas para que eu obtenha sucesso na vida. Quantas vezes na vida a gente quer ter sucesso, a gente quer conquistar, a gente quer fazer acontecer, só que a gente não está disposto a dar nada em troca. A gente não está disposto a renunciar. Não quero renunciar a nada. Eu quero abrir minha empresa, mas não quero parar de comer naquele restaurante todo dia para investir na minha empresa. Eu quero passar naquela prova, mas eu não quero parar de tomar cerveja todo dia à noite com os meus amigos. Então, o pendurado ele vai falar sobre isso. Mudar a tua visão de mundo. É o momento de enxergar a vida por uma nova perspectiva. Renascer. Renascer. Entende? Depois do renascimento, a gente vai ter a carta 13, que é a morte. Olha que coisa interessante. A carta 3 é a imperatriz, é o nascimento, é o parto das ideias, é a criatividade. A morte, ao contrário, é a destruição. É literalmente o fim, é a transformação. O fim de um ciclo e início de outro ciclo. As mudanças, a renovação. Então a morte é aquele momento que a gente chega na vida, que a nossa vida está estagnada, ou que a gente está vivendo coisas que já não são mais nutritivas para a gente, aqueles amigos que não nos nutrem mais, aquelas festas que já não nos nutrem mais, aquele emprego que já não nos nutre mais, até aquele relacionamento que já não nos nutre mais. E aí, para que eu crie coisas novas, eu preciso encerrar ciclos. Eu preciso encerrar aquilo que eu estou vivendo agora, que não está mais sendo nutritivo, para que eu possa deixar o terreno limpo para cultivar novas sementes. Essa é a morte. A temperança é o número 4. O 14, perdão. Enquanto o 4 é o equilíbrio material, a temperança vai representar o equilíbrio espiritual, ou seja, a moderação, a harmonia, seguir o caminho do meio, a busca pela paz interior, integrar as diferentes partes do seu ser, não se permitir sair do seu centro. É o equilíbrio, é a temperança, é colocar os ingredientes certos na quantidade certa para o bolo ficar bom, entendeu? Quando você chega na fase da temperança, você vai criar um projeto. Imagina, olha que interessante, você imagina um mago criando uma nova empresa. Cara, e a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, e aí a gente vai comprar isso, vai comprar aquilo, e a gente vai seguir essa ideia, e aí a gente vai fazer essa ideia também, a gente vai ter 150 produtos, e a gente vai lançar a empresa amanhã. A temperança é, não, peraí, tive uma ideia, mas a gente vai ponderar dentro dessa lista de ideias, qual que é a melhor ideia para a gente seguir? Dentro dessa melhor ideia, o que eu preciso fazer? Quais são os temperinhos que eu preciso colocar? Qual tempo eu preciso deixar essa ideia maturando para as coisas funcionarem? Então a temperança é a consciência do tempo, é a consciência do equilíbrio, do caminho do meio, da não oscilação. Depois desse equilíbrio da temperança, e a temperança também representa o anjo da guarda, tá? Ela representa a proteção, ela é um ser alado. Então ela vai representar essa proteção, essas costas quentes que a gente tem, essa proteção angelical que a gente tem. Então quando às vezes ela vem, ela pode representar uma mensagem desse teu guia, desse teu protetor. O diabo, que é a carta 15, vai representar as sombras, né? Olha que coisa interessante, né? Fazendo um paralelo. Enquanto a carta 5 é o Papa, o Hierofante, que você está querendo buscar alguma coisa além do material, ou seja, está querendo buscar alguma coisa para fora, sagrada, está olhando para cima, no diabo você está olhando para baixo. Está querendo ir o mais profundo de si, o mais denso.
Então o diabo vai falar sobre tentações, sobre ilusões, sobre materialidade. Ele vai simbolizar os desafios, as provações que a gente enfrenta para nos libertar das amarras que nos prendem. Vai falar sobre sombra, vai falar sobre a nossa sexualidade, vai falar sobre os nossos vícios, vai falar sobre tudo o que é mais denso, sobre tudo que está ali no fundo do nosso poço, para que a gente possa mergulhar lá no fundo e conhecer a nós mesmos. Eu sempre digo que o diabo, ele vem de diabolos. Diabolos significa divisão. Diabo é aquele que divide. Símbolo é aquilo que une. O tarô, ele é uma biblioteca de símbolos. Ele busca pegar os pedacinhos. Cada carta é um pedacinho de nós. Cada carta é um fragmento do nosso ser. E a gente vai catando esses fragmentos em cada tiragem que a gente faz e vai se reconstruindo. Vai realizando o processo que Carl Jung chamou de um processo de individuação. Tornar-se um indivíduo, aquele que não se divide, íntegro, conhecendo todas as suas partes. Para que o todo se divide? O todo próprio se diaboliza. O todo se divide, díade, divisão. E depois esses dois se dividem em 4, 8 e por assim vai. A gente, segundo a Kabbalah, nós nesse momento estamos no ponto máximo da discriminação. O que é discriminação? Discriminação não no sentido de preconceito, discriminação no sentido de separação, de divisão, coisas diferentes, né? Então o todo foi lá se dividido em micropedacinhos. Por que o todo vai se dividir em micropedacinhos? Para que ele possa ter todas as experiências possíveis. Na carta do diabo, a gente mergulha lá no fundo de nós e vai juntando os caquinhos da separação de nós mesmos. Porque ao longo da vida a gente vai se dividindo, a gente vai se fragmentando. Então, mergulhar no fundo do poço, pegar as nossas sombras, nossos traumas, nossos medos, nossos desejos e trazer isso à superfície para a gente se reintegrar, para a gente se simbolizar de novo. Esse é o trabalho do diabo. Depois vem a carta da torre. A torre simboliza a ruptura, a destruição, o caos, a revelação da verdade. Na jornada da vida humana vai representar as crises e as transformações que nos conduzem à autodescoberta e ao amadurecimento, né? Então, a carta número 6, que são os amantes, é aquela carta onde você descobre as suas paixões. A carta 16 é a carta que destrói as suas paixões. Ela vem para romper, é um sinal da vida, veja, é um elemento celeste que aparece na carta que destrói com as construções humanas. Ele fala, não adianta você ter certeza, você não pode ter certeza de nada, tudo muda, você só tem a si mesmo, você só tem a sua própria consciência, desenvolva. Essa é a mensagem da torre, né? É autodescoberta, é amadurecimento, é parar de se prender nas coisas materiais, é parar de se prender nas certezas, dissolver as nossas certezas. Depois nós temos a estrela, que é a carta 17, que é a personificação da esperança, da orientação divina, né? A busca por um propósito maior, encontrar o seu lugar no mundo e nutrir o mundo a partir dele. Lá no 7, a carta do carro, você é o senhor da sua própria vida, da vida terrena, né? Os seus propósitos são materiais, são terrenos. No 17, na estrela, os seus propósitos são sublimes, espirituais, divinos. Você encontra o seu lugar no mundo e começa a nutrir as outras pessoas. A tua descoberta é a descoberta do coletivo. Você doa energia ao mundo a partir dessa sua autodescoberta. Entende? Depois chega no arcano da lua, que vai representar o nosso inconsciente, os mistérios ocultos, as ilusões, a nossa intuição, a exploração do mundo interior e a descoberta do que está escondido nas profundezas da nossa psique. É aquela noite escura da alma. Sabe aquela noite que a gente não consegue dormir, que a gente pensa em tudo, que a gente sofre, que a gente se ilude, e aí a gente dorme, acorda no dia seguinte e fala, cara, nossa, tanta coisa que eu pensei ontem que não tem nada a ver. Essa noite escura da alma é importante, porque é a tomada de consciência da sua intuição, é a tomada de consciência do teu inconsciente, né? É se conectar com essa energia noturna, com essa energia universal. E a lua também, ela é um corpo celeste que não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. E o que isso vai significar? Que é um momento de reflexão. Você se permitir refletir, olhar para dentro. Depois vem o sol. Depois que você olhou para dentro, você vai para fora novamente.
é a vitalidade, a alegria de viver, realização pessoal, felicidade, conquistas alcançadas, é colocar tudo para fora, é se perdoar, é perdoar os outros, é iluminar a vida das outras pessoas. Depois a gente tem o julgamento, que representa um despertar. Olha a jornada linda que você viveu até aqui, né? E aí, no final da jornada, você ainda se conectou com a lua e com o sol, com esses corpos celestes, né? Você percebeu que as suas emoções... Na lua tem também esse ponto, de você perceber o quanto das suas emoções sofrem influências externas. Porque a lua, ela controla o movimento das águas, e o nosso corpo é feito majoritariamente de água. Então, o quanto a gente, às vezes, tá mal por conta do movimento lunar que a gente nem tomou consciência. Então, a lua fala sobre isso. Tome consciência das forças ocultas que estão regendo a sua psique, que você não está percebendo. E com o tarô a gente está fazendo exatamente isso, tomando consciência dessas forças ocultas, né? Depois que a gente viveu essa jornada linda, no julgamento a gente vai despertar. A gente está íntegro, a gente realizou esse processo de individuação, de integração. E aí, quando a gente realiza esse processo, a gente ganha um novo sentido. Como eu disse, a gente começa a ouvir as trombetas divinas, a música do divino, a dança da realidade. E a gente consegue enxergar além da terceira dimensão. A gente ganha novos sentidos com essa jornada com o tarô. E aí, por fim, a gente chega no mundo. A carta do mundo vai representar a realização total. Todas as experiências vividas, tudo aquilo que eu aprendi na jornada. O fim de um ciclo, a harmonia que eu alcancei após esse ciclo. E vai representar uma nova viagem. Porque toda vez que a gente encerra um ciclo, um novo ciclo vai se iniciar. Os arcanos maiores, a jornada dos arcanos maiores, você pode viver inteira durante a tua vida. Você pode viver ela inteira durante um ano, durante um mês, ou até mesmo durante um dia. Nossa vida é feita de ciclos espiralares. E a jornada do tarô é um ciclo espiralar, onde o louco e o mundo são o centro, o começo e o fim. E você vai percorrendo ao longo desses arquétipos, ao longo desses estados de consciência, que são estações de aprendizado. Então, se você começar a se conectar com esses arquétipos do tarô, você vai começar a perceber eles no seu dia a dia. Vai começar a perceber esses modelos de pensamento, sentimento, comportamento, situações. Vai começar a perceber isso no seu dia a dia, na prática. E isso é muito bonito. Isso se torna muito belo na nossa vida. Certo? Galera, por hoje a aula terminou. Novamente, o que eu te passei aqui, essa jornada através dos arcanos do tarô, ela é simplesmente um esboço. Cada arcano é um mundo, é um universo, e a gente, dentro do curso, vai percorrer esse universo de cada arcano, e aí eu vou te ensinar certinho o que representa o arcano, como você interpreta ele dentro de uma tiragem, a hora que ele aparecer, o que ele significa. Tudo isso você vai aprender dentro do curso. Na próxima aula, o tema dela é como jogar tarô na prática. Então a gente vai parar de blá 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 e vai para a prática. Vou te ensinar como jogar tarô na prática. Então eu vou te ensinar como interpretar a linguagem simbólica dos arcanos. Eu vou te dar uma análise do momento atual atravessado pela humanidade nos últimos anos. Vou te dar um mapa de presente, de bônus, um PDF, um mapa do meu método mandálico de tiragem, que já foi validado em mais de 200 atendimentos. Vou te ensinar como transformar o tarô numa profissão rentável, como lidar com as críticas, e aí vou abrir as vagas do meu curso, e quem tiver que vir, vai vir. Não é um curso para todo mundo, é um curso para quem realmente está dentro dessa energia, para quem está dentro dessa egrégora, para quem chegou o momento de ganhar esse novo sentido, para quem chegou o momento dessa revelação, certo? Para quem chegou o momento da revelação vai entrar e vai participar e vai viver uma transformação profunda lá dentro, ok? Próxima aula, então, eu vou te dar essa sacada de como interpretar a linguagem, como transformar essas informações em interpretação na hora da tiragem, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula. Não se esqueça de enviar suas dúvidas lá no stories do meu Instagram. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar essa aula com outras pessoas que você acredita que possam ter
uma expansão de consciência com o conteúdo aqui. Fechado? Um grande abraço e até a próxima aula.